Sabe aquela força quase invisível que está ali, moldando o nosso dia a dia e a gente nem se dá conta? O nome dela é regulação. Pode até parecer um assunto meio distante, mas olha, hoje a gente vai descobrir como ela está no centro de praticamente tudo que a gente faz. Pois é, já parou para pensar nisso? Quem é que bate o martelo sobre essas coisas tão importantes? A resposta, em uma palavrinha, é regulação. É exatamente essa força que conecta o valor da sua conta de luz, a certeza de que a comida no mercado é segura e até a eficácia daquele remédio novo na farmácia. Então vamos começar pelo mais básico de tudo. Por que um governo resolve, em algum momento, intervir e criar um monte de regras para a economia e para a sociedade? Qual é a lógica por trás disso? Essa aqui é a pergunta de ouro, sabe? Se a gente entende a resposta para isso, o resto todo começa a fazer muito mais sentido. É a chave para desvendar esse quebra-cabeça. E os objetivos são basicamente estes. Repara só como todos eles têm um foco em melhorar a vida em sociedade, proteger quem consome, fazer a economia funcionar melhor para todo mundo, garantir a nossa segurança, cuidar do meio ambiente e até fazer com que serviços diferentes, tipo de telefonia, consigam conversar entre si. E aqui, tem um ponto que é fundamental e que muita gente confunde. O Estado regulador não quer ser o dono da padaria. A ideia não é que ele vá lá e forneça o serviço diretamente. A sacada é atuar de forma indireta. O Estado cria as regras do jogo para que as empresas privadas joguem de um jeito que seja justo e seguro para todo mundo. Ok? Então a gente já entendeu o porquê. Agora vamos mergulhar no o quê. Afinal de contas, o que é regulação na prática? Como a gente vai ver, existem jeitos diferentes de enxergar isso, desde uma visão bem focada até uma outra bem mais ampla. Na essência, regular é isso aí. Uma autoridade, geralmente o Estado, usando seu poder para moldar o jeito que pessoas e empresas agem. E a ferramenta não é só a proibição, viu? Muitas vezes o caminho é usar incentivos, tipo um empurrãozinho na direção certa para conseguir um objetivo maior para a sociedade. E é aqui que a coisa fica interessante. Tem basicamente duas formas de encarar a regulação. A visão mais restrita é o comando e controle. O governo cria uma regra e fiscaliza. Ponto. Mas a visão ampla, essa vai muito além. Pensa no caso dos remédios genéricos. O Estado não só criou a regra, ele usou um incentivo econômico super poderoso ao definir que o preço do genérico tem que ser bem mais baixo. Isso não é só controle, é usar a economia para gerar competição e beneficiar a gente no final. No fundo, a grande missão da regulação é essa, ser uma espécie de mediadora num cabo de guerra. De um lado está o interesse público, que quer preço justo, serviço de qualidade. Do outro, o interesse privado, que quer o lucro. Pensa na ANEEL definindo a tarifa de luz. Ela precisa achar aquele ponto exato de equilíbrio, sabe? Um preço que não pese tanto no bolso do consumidor, mas que ao mesmo tempo permita que a empresa invista e mantenha o serviço funcionando bem. É um desafio e tanto. Beleza, mas como é que essa ideia toda funciona na prática? A verdade é que regulação não é uma coisa só. Ela se divide em tipos diferentes e cada um tem um foco bem específico. E olha, essa analogia da pizzaria é simplesmente perfeita para a gente entender a diferença. A regulação econômica olha para o mercado e pergunta: opa, peraí, será que as pizzarias do bairro combinaram o preço para todo mundo pagar mais caro? O foco aqui é a competição justa. Já a regulação social olha para dentro da cozinha e pergunta: os ingredientes são de qualidade? A higiene está em dia? O foco aqui é a nossa saúde, o nosso bem-estar, mesmo que isso torne mais caro ou mais difícil abrir uma pizzaria. E para que tudo isso saia do papel, aí entra a regulação administrativa. Pensa nela como se fosse um manual de instruções, o como fazer da coisa toda. É a licença da Anvisa, o formulário para registrar um produto. É a parte burocrática? Sim, mas é ela que transforma as grandes ideias de saúde e economia em ações concretas do dia a dia. Tá, já entendemos o porquê, o que e os tipos de regulação, mas a pergunta que não quer calar é: quem, afinal de contas, está no comando? Quem é que cria e aplica essas regras que impactam tanto a nossa vida? E a resposta não é uma só, não. Imagina isso como uma régua de controle. Numa ponta, você tem o Estado controlando tudo. Na outra, o mercado totalmente livre, sem regra nenhuma. E o mais interessante, muitas vezes está ali no meio, nos modelos híbridos, onde o setor privado e o governo trabalham juntos, às vezes por obrigação, às vezes por vontade própria. Quer um exemplo perfeito desse modelo híbrido? Pensa no selo de eficiência energética da sua geladeira. A norma técnica pode ter sido criada por uma entidade privada, como a ABNT, de forma totalmente voluntária. Mas aí vem o Estado, pelo Inmetro, e diz: opa, essa regra aqui é boa, hein? A partir de agora ela é obrigatória. Para vender geladeira no Brasil, tem que seguir isso e mostrar o selo. É uma regra privada que vira lei. Genial, né?
Se a gente pudesse resumir tudo o que conversamos aqui em uma única ideia, seria esta: regulação é uma busca constante e bem delicada por equilíbrio. Então, a grande lição que fica é essa. Regulação não é só um livro cheio de pode e não pode. É uma ferramenta super complexa para mediar conflitos, entre o bem de todo mundo e o interesse de um só, entre a inovação e a segurança. No fim das contas, ela é a arquitetura invisível que ajuda uma sociedade a funcionar. Isso, claro, nos joga direto para uma questão sobre o futuro. Com tecnologias como a inteligência artificial avançando numa velocidade absurda, aquele velho dilema do equilíbrio volta com força total. Como é que a gente incentiva a inovação sem abrir mão da segurança? A história da regulação, pode ter certeza, não acabou. Na verdade, ela está só começando um capítulo inteiramente novo.